Sou Neilson Spigolon, estou aqui na Energia Viva e hoje eu vou estar falando sobre, do ponto de vista da terapia holística energética, eu vou estar falando sobre a psique, envolvendo conceituações aí de ego, superego e id, né? Então vamos lá. Para a terapia holística energética, o que é a psique? Bom, a gente tem que ir lá na história um pouquinho, isso é normal, né? A psique ela é uma divindade grega lá na antiguidade, né? Existe aí a história, lidava com o desejo, com a experimentação. Bom, mas aí é história, é outra situação. Neste vídeo aqui, a gente vai estar falando da terapia holística, energética, entendendo a psique como constituindo a mente humana. E aí a gente lembra, é de notório saber, é só procurar, que a gente vai ver que Freud, em psicanálise, né, influenciou muito a psicologia em relação à psique. E aí é óbvio que a terapia holística energética ela vai se basear em conceitos de ciência, em conceitos freudianos, né? E na visão da terapia holística energética, a psique tem característica consciente e inconsciente. A psique, com essas duas características, determina o comportamento da pessoa. Ela é responsável pela harmonia entre a sua alma, ou espírito, ou energia vital e o corpo energético. Objetivamente, a psique tem seu componente consciente, ou consciência, e o componente inconsciente, que esse componente inconsciente é formado pelo inconsciente pessoal e pelo inconsciente coletivo. Bom, esses dois componentes, consciente e inconsciente, estabelecem o comportamento e a percepção de vida cotidiana, ou seja, a percepção de vida cotidiana nós chamamos aqui de matrix. Continuando, a função da psique, do ponto de vista da terapia holística energética, em prisma energético, a psique possui funções psíquicas, né? E psíquico está atrelado a fenômeno psíquico que engloba o que é o universo mental. Então a psique está envolvida na evolução do universo mental, que envolve duas situações: as funções racionais e as funções irracionais. A função racional da psique está atrelada ao pensamento e ao sentimento. E a função irracional está atrelada à sensação e intuição. O universo mental, né, irracional, ele é composto pela sensação que fisiologicamente é percebido com olfação, visão, gustação, audição, o tato. E a psicologia cita que existem outras funções sensoriais também para se perceber, né? E cita também a intuição, que é no seu componente, né, irracional, ocupando uma via inconsciente que traz a impressão, o pressentimento. Mas voltando, dentro do universo mental, também há o universo racional, que é composto pelo pensamento e pelo sentimento. Opa, mas o sentimento não é irracional? O sentimento é racional, o sentimento acontece porque eu pensei, lembrei e senti. Bom, nas particularidades do universo mental, cada pessoa, né,
é responsável pelo que pensa e pelo que sente, já que pensamento e sentimento, sentir, faz parte da mente racional. Então, pensar e sentir são energias mentais oriundas da mente consciente. Agora vamos pensar na peculiaridade da mente de cada indivíduo. A peculiaridade da mente de cada indivíduo o torna único. Quer dizer, a psique ela é única, ela é como uma impressão digital, ela estabelece o comportamento de cada indivíduo. Estudando, né, a gente consegue ler sobre em psicologia que a psicologia determina que inexiste hierarquia de funções psíquicas. Contudo, na terapia holística energética, é entendível que sim, há hierarquia e que esta tem como base o querer, que está muito relacionado ao ego, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, né? Que, na verdade, em terapia holística energética, o querer é o livre-arbítrio, é o exercício do livre-arbítrio, né? É uma ação. Desculpa, o livre-arbítrio é um pensamento, que origina uma ação. A ação de movimentar a energia existente em si e ao redor de si. Então, para a terapia holística energética, o ego, ele ocupa uma hierarquia, assim, a de efetivar o desejo, de promover a ação. Contudo, a efetivação tem um cunho complexo e é muito variável, né? Depende do comportamento de cada pessoa e esse comportamento está atrelado aos conceitos sociais que ela própria valoriza. Quer dizer, qual a atenção que a sociedade vai dar a ela se ela fizer determinada ação. Enfim, o comportamento do indivíduo, regido por sua psique, está atrelado à sua situação ímpar de articular sua mente energética ao que a sociedade lhe impõe. Sumariamente, diante dos conceitos de psique existentes, da complexidade, a psique, a energia psíquica que estabelece os fenômenos psíquicos, quer dizer que vão estar articulando a energia mental, a energia física, a energia corpórea, é dado pela psique. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que a psique é composta pelo id, ego e superego. E aí a gente vai entender um pouquinho mais do porquê da visão peculiar da terapia holística energética, dizendo que o ego é hierarquicamente o mais importante na terapia holística energética. Mas para isso a gente vai ter que definir. Id, ego e superego são os efetivos constituintes da mente energética, do universo mental, ou seja, da psique. Seja essa mente positiva ou negativa, boa ou ruim. Lembrando que esses conceitos estão atrelados à ética, e a ética é dependente da sociedade em que você está inserido. Nós falamos disso agora há pouco, nesse vídeo agora. Aí vem o quê? Sem esquecer o que foi dito, apenas conceituando, só para a gente entender como a psique trabalha. Na verdade, não é a psique que trabalha, na verdade a psique usa a energia
desses constituintes, id, ego e superego, em terapia holística energética. E a gente conceitua assim: superego é a força psíquica que afeta a conceitos, valores coletivos. Digamos, o superego está especialmente determinado pelos dogmas. A questão é que o superego, ele atua, ele influencia a mente consciente e inconsciente, ele atua nos dois níveis e de forma a inibir o desejo de agir. Então, quer dizer, o superego acaba inibindo o ego. Opa, mas então em terapia holística energética eu preciso do ego para agir, para movimentar as energias cósmicas, telúricas e energia vital, composta pela mental e física, né? Já o id, vamos pensar assim, é tudo aquilo que o superego rejeita, né? O id, ele desconsidera dogma, ele leva a condição do eu quero. A questão, né, é que a entidade id, ela tem uma energia muito grande. A própria psicologia ou psicanálise define o id como uma entidade ou energia mental desconhecedora de limites. O id age buscando aquilo que ele deseja, uma energia que sem limite, que vai atrás do que ele deseja. Sem limites nenhum, o id realmente ele é uma ação egoísta, animalesca, que chega a ser antiética de fato na sociedade em que está inserido. Mas aí vem uma questão. Lembra da terceira entidade, da terceira energia, o ego? O ego veio a equilibrar a situação. Por isso, em terapia holística energética, ele é importante. Ele é o desejo de querer, de fazer, ele é efetivar o querer. E ele equilibra o ego e o superego. Desculpa, ele equilibra o ego, equilibra o id e o superego, né? O ego é a energia que equilibra, considerando o que realmente o indivíduo vai considerar como verdade, o que ele vai abraçar como sendo verdade perante os dogmas que lhe são impostos. O ego é responsável por o indivíduo estabelecer a própria verdade. E aí, de posse da própria verdade, ele exerce o livre-arbítrio de querer agir com a terapia holística energética, deixando o seu id, que é a energia máxima, aflorar. Resumindo, o ego ele equilibra a ação do id, considerando aí, entre aspas, a regra da sociedade em que se está inserido. Bom, a terapia holística energética, ela entende que agir com o ego é fundamental, pois é como se o ego fosse o motor de arranque para que o id possa exteriorizar, para que possa ser movimentada a energia ilimitada do id, do desejo, e isso está atrelado então ao quê? Ao pensamento e ao sentimento. Sentimento no que diz respeito a sentir. Então, quer dizer, o ego estabelece o livre-arbítrio de querer, que vai mobilizar a energia do id, que articuladamente ao ego é o pensar, desejar e sentir o desejado como realidade. Essa situação está atrelada a um conceito de física quântica, que é o colapsamento
de onda, que é quando ocorre o colapsamento da energia do pensamento com a energia do sentimento. Mas isso é outro vídeo, é outro assunto. Bom, resumidamente, para a terapia holística energética, o ego é de fundamental ação. Ele é necessário, ele é o estopim para que o id possa agir e ocorrer o colapsamento de onda, pensamento e sentimento. Agradeço muito a atenção, é com muita gratidão que eu efetivo a minha ação de desejar a todos muita luz.